Depois de 13 anos de casamento, o advogado do meu marido me entregou os papéis do divórcio no meu trabalho, na frente de todos os meus colegas. Ele se gabou dizendo que meu marido ficaria com tudo, incluindo a guarda total dos nossos filhos, e completou com um sorriso nojento. Seus filhos nem querem mais saber de você. Mas eu só sorri. Peguei um envelope lacrado da minha gaveta e entreguei para ele. Entregue isso ao seu cliente, eu disse. Naquela mesma noite, meu telefone explodiu. Era minha sogra chorando desesperada do outro lado da linha. Como você soube do nosso segredo de 10 anos, ela gritava entre soluços. Deixa eu te contar como eu destruí o plano perfeito deles. Porque tudo que eles fizeram comigo foi baseado em mentiras. E eu passei 6 meses investigando cada detalhe sórdido da vida daquela família. O que eu descobri foi tão podre que até eu fiquei chocada. E olha que eu achava que já conhecia aquelas pessoas. Ei, se você gosta de histórias de vingança e justiça, deixa o like agora e me conta nos comentários de onde você está me assistindo. Quero saber se tem gente de todo o Brasil acompanhando essa história. Agora vamos ao que interessa, porque o que aconteceu foi absolutamente insano. Meu nome é Carolina, tenho 37 anos e sempre fui aquela esposa dedicada que todo mundo acha que é boba. Casada com Rodrigo desde os 24, 2 filhos lindos, uma menina de 12 e um menino de 9. Eu trabalhava como gerente de RH, numa empresa grande enquanto cuidava de tudo em casa, literalmente tudo. Rodrigo era empresário, ou pelo menos era o que ele dizia. Herdou uma empresa mediana do pai dele e sempre viveu com aquele ar de superioridade. Sabe aquele tipo de homem que acha que porque ganha mais dinheiro é melhor que todo mundo? Pois é, mas eu amava nossa família, ou amava a ilusão do que eu achava que tínhamos. Tudo começou a desmoronar há uns 8 meses. Rodrigo estava cada vez mais distante, sempre no celular, sempre com reuniões de última hora. Clássico, né? Mas o que me deixou realmente alerta foi quando meus próprios filhos começaram a me tratar diferente, principalmente minha filha, Isabela. Ela que sempre foi grudada em mim. Um dia eu tentei abraçar a Isa e ela me empurrou. Disse que eu era falsa, que fingia ser uma boa mãe, mas na verdade só pensava em mim mesma. Eu fiquei completamente perdida. De onde ela tirou isso? Quando perguntei, ela disse que o pai dela tinha aberto os olhos dela para quem eu realmente era. Aquilo partiu meu coração. O Gabriel, meu filho mais novo, começou a repetir coisas estranhas também. Dizia que a vovó contou que eu não gostava de ficar com eles, que eu preferia trabalhar, que eu tinha colocado eles no mundo, mas não queria cuidar deles de verdade. Gente, eu trabalhava meio período justamente para buscar eles na escola todos os dias. Foi quando eu percebi que tinha algo muito errado acontecendo. Não era só Rodrigo querendo o divórcio. Tinha uma campanha orquestrada para virar meus filhos contra mim. E a minha sogra, Dona Helena, estava no meio disso tudo. Aquela mulher que eu tratava como mãe durante todos esses anos. Então veio aquele dia no escritório. Estava numa reunião importante quando a recepcionista me ligou, dizendo que tinha um advogado querendo falar comigo. Era urgente. Desci achando que era algo da empresa. Quando cheguei na recepção, tinha um homem de terno caro segurando uma pasta marrom. Carolina Mendes? Ele perguntou alto, todo mundo olhando. Sou o Dr. Marcelo Tavares, advogado do seu marido Rodrigo Almeida. Vim entregar pessoalmente a petição de divórcio. Senti meu rosto esquentar. Várias pessoas do escritório estavam vendo aquilo. Ele fez questão de abrir a pasta ali mesmo. Olha, vou ser honesto com você, ele disse com um sorrisinho de deboche. Seu marido vai ficar com tudo. A casa, os carros, a guarda total das crianças. Você teve sorte dele não pedir pensão alimentícia. Seus filhos nem querem mais saber de você mesmo. Eles já deixaram isso bem claro para o juiz. As pessoas ao redor estavam em choque. Minha assistente colocou a mão na boca. Eu senti vontade de gritar, de chorar, de socar a cara daquele homem. Mas aí eu lembrei de uma coisa. Lembrei que fazia 3 meses que eu estava investigando. 3 meses juntando provas. 3 meses descobrindo segredos que iam explodir aquela família inteira. Então eu respirei fundo e sorri. Aquilo confundiu o advogado. Espera aí. Abri minha gaveta e peguei um envelope pardo que estava guardado ali. Lacrado. Entreguei para ele. Faça um favor para mim, Dr. Marcelo. Entregue isso ao seu cliente e diga que ele tem 24 horas para retirar o pedido de divórcio. O advogado pegou o envelope com aquela cara de superioridade. Achou que era blefe.
Olhou para mim como se eu fosse patética. Vou entregar sim, ele disse rindo. Mas acho que você não entendeu a gravidade da sua situação. Seu casamento acabou. Aceite isso e facilite as coisas. Será melhor para todo mundo, principalmente para seus filhos. Ele saiu do escritório ainda rindo. Minha chefe veio correndo perguntar se eu estava bem, se precisava de alguma coisa. Eu agradeci e disse que estava tudo sob controle. Voltei para minha sala, sentei na cadeira e esperei, porque eu sabia exatamente o que ia acontecer quando Rodrigo abrisse aquele envelope. Deixa eu voltar um pouco na história para você entender direito. Há uns 4 meses, quando percebi que Rodrigo estava planejando algo grande, eu contratei um detetive particular. Sim, daqueles de verdade. Gastei uma grana que tinha guardado secretamente. Não ia deixar me pegarem de surpresa. O detetive, um senhor chamado Paulo com mais de 20 anos de experiência, começou seguindo Rodrigo. No começo, achamos que era caso de traição simples. Mas não era. Rodrigo não estava saindo com outra mulher. Ele estava tendo reuniões constantes com minha sogra e com o advogado, sempre nos mesmos lugares. Paulo conseguiu gravar algumas conversas e, cara, quando eu ouvi aquilo, quase vomitei. Eles estavam planejando há meses tirar meus filhos de mim. A estratégia era alienação parental mesmo. Dona Helena ficava com as crianças todo dia depois da escola e enchia a cabeça deles com mentiras sobre mim. Dizia que eu não os amava de verdade, que eu tinha engravidado só para prender o Rodrigo, que eu era interesseira, que tudo que eles tinham era por causa do pai e da família Almeida. Gente, eu escutei minha sogra dizendo para minha filha de 12 anos que eu era uma cobra venenosa disfarçada de mãe. Mas o pior ainda estava por vir. Paulo descobriu que Rodrigo estava desviando dinheiro da empresa há anos, colocando em nome de laranjas, transferindo patrimônio, tudo para quando pedisse o divórcio, parecer que não tinha nada, que eu não teria direito a nada da partilha. O plano era me deixar literalmente na rua. E tinha mais, muito mais. Paulo começou a investigar Dona Helena também, porque alguma coisa não fechava. Por que uma sogra seria tão dedicada a destruir a nora? Por que ela odiava tanto assim? Durante anos eu fui uma nora perfeita, sempre respeitosa, sempre cuidadosa. O que eu tinha feito? Foi aí que Paulo descobriu a bomba. E quando digo bomba, é bomba mesmo. Lembra que eu falei que Rodrigo herdou a empresa do pai? Então, o pai dele, seu Antônio, morreu há 10 anos. Morte súbita. Todo mundo achou que foi infarto. Ele tinha 58 anos. Pressão alta, estresse. Normal, né? Só que Paulo descobriu uns documentos interessantes. Seu Antônio tinha uma amante. E não era qualquer amante, não. Era uma mulher com quem ele tinha um relacionamento sério há mais de 15 anos. E essa mulher tinha um filho dele. Um filho que seu Antônio reconheceu secretamente. Esse filho, que hoje tem 26 anos, seria herdeiro legítimo de 50% da empresa. Só que ele nunca soube disso. A mãe dele morreu quando ele era adolescente e ele foi criado por tios. Nunca teve contato com a família Almeida. Nunca soube que seu Antônio era seu pai biológico. E adivinhem quem sabia desse segredo? Dona Helena. Ela descobriu a traição do marido anos antes dele morrer. Descobriu o filho bastardo. E quando seu Antônio morreu, ela escondeu todos os documentos que provavam a paternidade. Falsificou o testamento. Garantiu que Rodrigo herdasse tudo. Mas tem mais. Paulo descobriu que a morte de seu Antônio pode não ter sido tão natural assim. Ele encontrou receitas médicas estranhas, medicamentos que não deveriam ser combinados, e conversas antigas entre Dona Helena e uma amiga dela que trabalhava numa farmácia. Conversas sobre como certos remédios podiam causar parada cardíaca. Não dava para provar 100% que foi homicídio. Já tinha passado muito tempo. Mas as evidências eram fortes o suficiente para levantar suspeitas sérias, e com os documentos do filho secreto, dava para provar fraude de herança, sonegação, falsificação de testamento, crimes que não prescreveram. Paulo achou o rapaz, Lucas. Ele trabalhava como mecânico numa oficina. Vivia uma vida simples. Nem imaginava que o pai biológico dele tinha sido um empresário rico. Conversamos com ele, mostramos os documentos. O teste de DNA que seu Antônio tinha feito secretamente. Tudo. Lucas ficou em choque. Não sabia se ficava feliz ou triste. Feliz por descobrir a verdade. Triste porque percebeu que foi roubado durante todos esses anos. A herança que era dele por direito tinha sido desviada. E pior,
Talvez a própria avó dele tivesse causado a morte do pai. Juntei todas essas provas, documentos originais que Paulo conseguiu de um jeito que eu prefiro não saber, gravações, fotos, tudo organizadinho. Fiz cópias e guardei em 3 lugares diferentes, uma com meu advogado, uma num cofre de banco e uma naquele envelope que entreguei para o advogado do Rodrigo. Voltando para o dia da entrega dos papéis. Saí do trabalho às 6 da tarde. Fui para um hotel onde tinha alugado um quarto. Não queria estar em casa quando a bomba explodisse. Pedi comida, tomei um banho longo e liguei a televisão. Deixei meu celular no silencioso, só observando as notificações entrarem. A primeira ligação foi às 7h15 da noite. Rodrigo. Não atendi. Ele ligou mais 6 vezes seguidas. Mandou 15 mensagens. Depois começaram as mensagens de áudio. Eu podia ouvir o desespero na voz dele. Carolina, atende. Precisamos conversar. Por favor, isso é loucura. Você não pode fazer isso. Às 8 horas, Dona Helena ligou. Essa eu atendi. Coloquei no viva voz. Carolina, como você soube? Ela perguntou chorando. Como você descobriu nosso segredo de 10 anos? Eu não respondi nada. Só ouvi ela implorar. Por favor, não conta pra ninguém. Vou te dar o que você quiser. Dinheiro, a casa, tudo. Dona Helena, eu finalmente falei com a voz calma. A senhora destruiu meus filhos. Virou eles contra mim, mentiu para eles todos os dias, fez eles me odiarem. Por quê? O que eu fiz para merecer isso? Ela começou a gaguejar. Eu tinha medo que você descobrisse. Tinha medo que você investigasse a família e achasse o que não devia. Então era isso. Ela sempre teve medo que eu descobrisse o segredo do filho do seu Antônio. Por isso, nunca me aceitou de verdade. Por isso, sempre me tratou com aquela desconfiança disfarçada de gentileza. Eu era uma ameaça, e quando percebeu que o casamento estava ruim, viu a oportunidade perfeita de me tirar da jogada. A senhora tem 24 horas para contar a verdade para o Lucas, eu disse, e para devolver a parte da herança que é dele por direito. Se não fizer isso, vou entregar todas as provas para a polícia. As conversas sobre os remédios, os documentos falsificados, tudo. A senhora vai presa por fraude e talvez por homicídio. E o Rodrigo? Eu continuei. Ele vai devolver todo o dinheiro que desviou da empresa. Vai retirar o pedido de divórcio. E vocês dois vão contar para meus filhos a verdade. Vão admitir que mentiram. Vão pedir desculpas. E se eu perceber 1 segundo de manipulação, 1 segundo de mentira, eu acabo com essa família. Dona Helena estava soluçando do outro lado. Não posso fazer isso. Vou perder tudo. O Rodrigo vai me odiar. Ele nem sabe de nada disso. Pois então conte para ele, eu disse. Conte que a senhora matou o próprio marido para roubar a herança do filho dele. Conte que construiu esse império em cima de sangue e mentiras. Desliguei o telefone. Minha mão estava tremendo. Não vou mentir. Eu estava com medo. Medo do que ia acontecer. Medo de ter ido longe demais. Mas também estava sentindo algo que não sentia há muito tempo. Poder, controle, justiça. Eles tentaram me destruir e agora estavam pagando o preço. Na manhã seguinte, quando acordei, tinha 47 chamadas perdidas. Mensagens de Rodrigo, de Dona Helena, até do advogado Marcelo. Tomei café tranquila no hotel. Às 10 horas, recebi uma mensagem do Rodrigo. Podemos conversar? Pessoalmente? Eu e você. Sem advogados, sem ninguém. Preciso entender isso tudo. Marcamos num café público. Cheguei 15 minutos antes e escolhi uma mesa perto da janela. Quando o Rodrigo chegou, quase não o reconheci. Olheiras profundas, barba por fazer, roupa amarrotada. Aquele homem que sempre foi tão vaidoso estava completamente destruído. Sentou na minha frente sem dizer nada. Minha mãe me contou tudo, ele disse baixinho, sobre meu meio-irmão, sobre o que ela fez com o testamento, sobre as suspeitas da morte do meu pai. Eu não sabia de nada disso, Carolina. Você precisa acreditar em mim. Eu olhei nos olhos dele. E quanto a virar nossos filhos contra mim? Quanto a planejar me deixar sem nada? Ele baixou a cabeça. Isso foi ideia dela também. Ela disse que você estava investigando a família, que você ia tentar roubar tudo no divórcio, que precisávamos nos proteger. Fui um idiota. Deixei ela manipular tudo, manipular até as crianças. Eu destruí nossa família por causa das mentiras dela. E agora? Eu perguntei. O que você vai fazer agora, Rodrigo? Ele respirou fundo. Vou retirar o pedido de divórcio. Vou devolver todo o dinheiro que escondi.
Vou falar com as crianças e contar a verdade, e vou ajudar o Lucas a receber o que é dele. Minha mãe vai ter que responder pelos crimes dela. Mas tem uma coisa, ele continuou olhando para mim. Nosso casamento acabou de verdade. Não por causa do divórcio forçado, mas porque eu percebi que nunca te valorizei, nunca te respeitei como devia. Você merece alguém melhor. Eu vou fazer tudo certo agora, mas não para voltarmos, para que você possa seguir em frente em paz. Sabe o que é engraçado? Eu concordei com ele. Nosso casamento realmente tinha acabado. Não dava mais para confiar, não dava mais para amar, mas agora seria nos meus termos, com dignidade, com justiça, e principalmente, com meus filhos sabendo a verdade sobre quem realmente lutou por eles. 2 semanas depois, Rodrigo organizou uma reunião com Isabela e Gabriel. Pediu para eu estar lá. Dona Helena também estava, pálida e cabisbaixa. Rodrigo contou tudo para as crianças, sobre as mentiras da avó, sobre como manipularam eles contra mim. Isabela começou a chorar. Gabriel ficou em choque. Minha filha veio correndo me abraçar. Desculpa, mãe. Desculpa por tudo que eu disse. Eu achei que você não gostava da gente. A vovó falava tanto que era verdade. Me perdoa, por favor. Eu segurei ela forte e chorei junto. Claro que eu perdoo, meu amor. Eu sempre vou te amar. Nada vai mudar isso. Gabriel demorou mais para processar, mas aos poucos ele foi voltando a confiar em mim. Voltamos a ter nossas conversas, nossos abraços, nossa conexão. Ver meus filhos olhando para mim com amor de novo foi a maior vitória. Maior que qualquer vingança. Maior que qualquer justiça. Quanto a Dona Helena, ela teve que vender parte das propriedades para devolver a herança do Lucas. Ele recebeu quase 5 milhões de reais que eram dele por direito. Abriu um negócio próprio. E sabe o que é mais legal? Ele e Rodrigo se tornaram amigos, irmãos de verdade, unidos contra a mãe que tentou destruir tudo. Dona Helena foi investigada pela polícia. As provas não foram suficientes para condená-la por homicídio, mas ela respondeu por fraude e falsificação de documentos. Pegou pena alternativa por causa da idade. Perdeu todo o respeito da família. Perdeu os netos. Perdeu tudo o que realmente importava. O divórcio aconteceu 6 meses depois, mas de forma civilizada. Dividimos tudo meio a meio. A guarda das crianças ficou compartilhada, mas eles escolheram morar comigo. Rodrigo concordou sem questionar. Ele sabia que tinha muito a compensar. E até hoje, ele tenta ser um pai melhor. Às vezes consegue. Hoje, 2 anos depois, estou reconstruindo minha vida. Conheci um cara legal. Nada sério ainda, mas estou aberta para possibilidades. Meus filhos estão bem. Fazem terapia para lidar com toda a manipulação que sofreram. Estão aprendendo a confiar de novo. E eu também. Lucas virou parte da nossa vida. As crianças ganharam um tio. Ele é gente boa. Sempre grato por eu ter revelado a verdade. Diz que eu mudei a vida dele. Mas, na verdade, ele me ajudou a salvar a minha. Se eu não tivesse descoberto esse segredo, provavelmente teria perdido tudo. O que eu aprendi com tudo isso? Que você nunca conhece alguém de verdade até ver como essa pessoa age quando acha que pode se safar. Rodrigo mostrou quem era quando teve a chance de me destruir. Dona Helena mostrou do que era capaz quando quis proteger seus segredos. E eu mostrei que não sou a mulher frágil que eles pensavam. Aprendi que guardar um dinheirinho secreto pode salvar sua vida. Aprendi que investigar quando algo está errado não é paranoia, é proteção. Aprendi que mãe que luta pelos filhos é capaz de qualquer coisa. E, principalmente, aprendi que vingança não precisa ser cruel, só precisa ser justa. Às vezes eu penso no que teria acontecido se eu tivesse aceitado aqueles papéis de divórcio sem questionar. Se tivesse deixado eles me tirarem tudo, teria perdido meus filhos, minha dignidade, minha vida. Mas eu lutei, investiguei e virei o jogo completamente. Então, se você está passando por algo parecido, se alguém está tentando te destruir, não desista. Procure ajuda. Investigue. Junte provas, porque a verdade sempre aparece. E quando aparece, ela tem um poder destruidor para quem mentiu. Acredite em mim. Eu vi isso acontecer na prática. E para finalizar nossa história, se você chegou até aqui, deixa o like nesse vídeo. Sério, aperta esse botão agora. E me conta nos comentários. De onde você está assistindo? Qual estado? Qual cidade? Quero saber se tem gente do Brasil inteiro acompanhando essas histórias.
E se conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Pode ajudar alguém que está passando pela mesma situação. Obrigada por me ouvir até o final. Obrigada por fazer parte dessa jornada comigo. E lembra, você é mais forte do que imagina, mais esperto do que pensam, e merece justiça, sempre. Um abraço e até a próxima história.